O Evangelho segundo João, capítulo 8, segunda continuação. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como podes tu afirmar que seremos libertos? Jesus explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não fica em casa para sempre, mas o filho permanece para sempre. Assim sendo, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Eu sei que sois a descendência de Abraão, entretanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não tem lugar dentro de vós. Eu falo do que tenho visto com meu pai, e vós fazeis o que ouvistes de vosso pai. Eles contestaram a Jesus, dizendo: Abraão é nosso pai. Mas Jesus os corrigiu: Se fosseis filhos de Abraão, vós faríeis as obras de Abraão. Mas ao contrário, agora procurais matar a mim, um homem que vos tem declarado a verdade, a qual ouviu de Deus. Abraão não procedeu assim. Vós fazeis as obras de vosso pai. Então lhe asseveraram: Nós não nascemos de fornicação. Nós temos um só pai, Deus. Replicou-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, pois eu procedo de Deus e estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Por que vós não podeis entender minha linguagem? E por que vós sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, vós não credes em mim. Quem de vós pode me condenar por algum pecado? E se eu estou dizendo a verdade, por que vós não credes em mim? Aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. Entretanto, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Então os judeus, em resposta, lhe disseram: Não dissemos acertadamente que tu és samaritano e tens um demônio? Replicou-lhe Jesus: Eu não tenho um demônio, ao contrário, eu honro a meu Pai e vós me desonrais. E além do mais, eu não estou buscando minha própria glória. Existe um que a busca por mim e a tudo julga. Em verdade vos asseguro, se alguém obedecer à minha palavra, jamais experimentará a morte. Ao ouvirem isso, exclamaram os judeus: Agora estamos certos de que tens um demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu afirmas: se alguém obedecer à minha palavra, jamais experimentará a morte? És tu maior que nosso pai Abraão, que morreu? Da mesma forma, os profetas morreram. Quem pretende ser? Jesus declarou-lhes: Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Todavia, vós ainda não o tendes conhecido, mas eu o conheço. E se eu disser que não o conheço, eu serei um mentiroso, assim como vós. No entanto, eu verdadeiramente o conheço e obedeço a sua palavra. Vosso pai Abraão muito se alegrou, pois veria o meu dia, e ele o viu, e ficou feliz. Então os judeus disseram a Jesus: Tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus esquivou-se e, passando por entre eles, saiu do templo.